Meus amados, seguindo os temas litúrgicos da igreja para o mês de abril, que é a palavra de Deus e a verdade, nós vamos pregar nesta noite uma mensagem baseada no tema a vitória através do poder da palavra. Esse é o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer aos irmãos nesta noite. A vitória através do poder da palavra. Para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, eu estarei lendo dos versos 1 até o verso de número 9. E depois eu vou destacar o versículo de número 8. Neste versículo eu estarei baseando a mensagem desta noite, que vai falar sobre a palavra de Deus. Acompanhe, mesmo assentado em sua Bíblia, a leitura que estaremos fazendo nesse texto do livro de Josué, capítulo 1, versos de 1 até o verso 9, que diz o seguinte: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu quero repetir a leitura do versículo de número 8, que diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Feche os seus olhos e vamos orar. Santo Deus, eterno e soberano Pai, te damos graças, meu Deus, por tudo quanto já aconteceu nesta noite, nesta liturgia de louvor e adoração ao teu nome. Te pedimos agora, Senhor, que o teu Espírito nos ilumine, não só a mim, Senhor, mas principalmente a mim, mas também aos meus queridos irmãos que me ouvem, a que a tua palavra alcance realmente uma profundidade em nossos corações
Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A vitória através do poder da palavra. Este é o tema da mensagem desta noite. Eu vou repetir. A vitória através do poder da palavra. Esse texto de Josué, muito belíssimo, quando Deus passa o bastão para Josué, após a morte de Moisés, ele destaca realmente a importância da palavra de Deus. Essa palavra que foi importante todo o passado do povo de Deus, continua sendo importante e muito importante nos dias atuais. E o será até que o Senhor leve a sua igreja daqui. Esse texto destaca 3 ensinos para uma vida vitoriosa e de sucesso segundo Deus. Normalmente nós procuramos alcançar vitórias em Deus. E não vejo isso como algo assim que não deva ser desejado. Porque o servo de Deus deve tentar alcançar vitória no seu Deus. Porque temos um Deus poderoso que pode todas as coisas. E é nele que nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa fé, para alcançarmos as vitórias que almejamos a partir dele. E eu destaco nesse versículo de número 8, e eu falei para os irmãos no início da minha palavra, que o versículo em destaque para a mensagem desta noite é justamente o versículo de número 8. E eu destaco 3 ensinos preciosos neste versículo. Primeiro ensino que eu destaco é a palavra na boca. Que eu defino esse versículo, esse ensino, palavra na boca, como confissão e estudo. Ou seja, como prática de confissão e de estudo da palavra de Deus. O segundo ensino que eu destaco nesta noite é a palavra na mente. E eu defino este ensino como sendo meditação. Meditação na palavra de Deus. Esta é a definição que eu dou a este segundo ensino que o versículo de número 8 nos dá. A palavra na mente. E o terceiro ensino que eu destaco nesse versículo de número 8, a palavra nas mãos, que eu defino como prática e obediência. Então, 3 ensinos eu destaco do versículo de número 8, do capítulo 1 de Josué. A palavra na boca, a palavra na mente, a palavra nas mãos. Isso é o que o versículo 8 do livro de Josué nos ensina nesse texto maravilhoso que Deus passa para Josué as orientações da caminhada do seu povo sob a sua liderança. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos que Deus instrui a não se desviar da lei. Essa é uma das instruções principais que Deus dá a Josué. Não se desviar em hipótese alguma da lei. E este não se desviar da lei garante a obediência e a meditação contínua. E esses são os segredos que Deus dá aos seus filhos para prosperarem. Josué estava vivendo um momento que ele precisava alcançar esta prosperidade. Não uma prosperidade financeira, não estamos falando disto aqui. Nós estamos falando de uma prosperidade de vitória a partir daquilo que Deus estava determinando. A situação era mais ou menos assim. Moisés morre, o grande líder, o extraordinário servo de Deus, que tinha recebido a missão de conduzir o povo à terra prometida, mas Moisés morreu. Só que Moisés morreu, mas a missão não estava cumprida.
A missão que Deus tinha a ele confiado ainda não estava concluída e precisava ser concluída. A morte de Moisés não poderia interromper a missão que Deus tinha determinado para o seu povo. E como nós vimos no texto, esta missão redundaria em uma grande vitória para o povo de Deus. Josué assume a liderança da caminhada com o povo, que até então tinha sido de Moisés. Um grande desafio estava sendo colocado nos ombros de Josué, um grande desafio. A conquista de Canaã, a terra prometida. Com certeza, meus irmãos, este evento de passagem da liderança de Moisés, agora morto, para Josué, deve ter ocasionado nele, com certeza, um profundo receio, um profundo medo, porque a tarefa era grande, não era simples. E com certeza um certo medo se abateu sobre Josué. Um também extraordinário servo de Deus, assim como Moisés, Josué tinha características extraordinárias como servo de Deus. Mas estava com medo, com certeza. O que entendemos como natural, porque a tarefa não era simples, a tarefa não era fácil. Mas Deus, ao transferir a missão para Josué, ele usa de uma estratégia. E qual foi a estratégia de Deus para Josué? Não foi um plano militar. Poderia ser. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Poderia ser um plano militar. Organizar Deus ali uma corporação militar para fazer com que Josué conduzisse aquele povo até Canaã, a terra prometida. Mas a estratégia de Deus não foi um plano militar. Foi um plano espiritual. Deus criou para Josué uma estratégia espiritual. E esta estratégia espiritual que Deus criou e passou para Josué estava centralizada na sua palavra. Não estava em nenhum outro plano a não ser a sua palavra. A palavra de Deus. Porque esta era verdadeiramente o poder que Josué precisava para continuar conduzindo aquele povo até a terra prometida. Deus promete a Josué que se tudo fosse feito da forma como ele estava ordenando, o mesmo alcançaria grande prosperidade. Era necessário cumprir direitinho tudo aquilo que Deus estava ordenando. Não poderia se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir fielmente, de uma forma responsável, o que Deus estava determinando em sua estratégia de missão para aquele povo seguir a sua jornada. Muitas vezes, meus irmãos, como servos de Deus, pensamos que a prosperidade nas nossas vidas está condicionada ao sucesso decorrentes do poder, às vezes decorrentes de contatos pessoais que temos ou conseguimos com pessoas influentes, ou então de um grande desejo que nasce em nossos corações de uma grande conquista. Muitas vezes a nossa prosperidade como humanos, e apesar de sermos servos de Deus, de conhecermos a palavra, de termos uma comunhão com Deus, nós somos humanos,
Então estamos propensos a sermos atingidos também por esses desejos, o desejo de uma prosperidade, mas não a prosperidade conforme Deus quer, mas conforme nós sonhamos. Mas segundo Deus, meus irmãos, a estratégia para a prosperidade que ele ensinou a Josué é contrária a estes critérios. Que critérios eu estou me referindo? Aos critérios de poder, aos critérios decorrentes do poder de outras pessoas, ou decorrente daquele desejo grande que nasce em nossos corações, e nós começamos a nortear as nossas vidas a partir daquilo. Se isto aqui acontecer, está tudo certo. Se não acontecer, eu vou sofrer. E acaba sofrendo. E acaba sofrendo mesmo. Porque as coisas não acontecem e elas, ao não acontecer, nos trazem amargura, nos trazem tristeza, nos trazem desalento. Por isso que Deus não criou essa estratégia para que Josué pudesse levar aquele povo até Canaã. Deus tem o poder de fazer conforme Ele quer, e poderia fazer diferente. Mas Ele queria uma estratégia centralizada exclusivamente no ensino da sua palavra. Disse Deus para Josué, para que ele fosse bem-sucedido, ele deveria. Primeira coisa que Josué precisava ser, forte e corajoso, porque a tarefa não era fácil. Era necessário ser forte e corajoso. O servo de Deus precisa ser forte e corajoso em todos os instantes da sua caminhada. Porque o servo de Deus, aquele que vive realmente uma perfeita comunhão com Deus, ele enfrenta desafios a cada instante da sua vida. Então ele precisa ser forte e corajoso, confiando integralmente e continuamente no seu Deus, naquilo que ele pode fazer, na estratégia que ele traça para a sua vida. É necessário ser forte e corajoso. A segunda orientação que Deus dá a Josué é que, além de ser forte e corajoso, ele deveria obedecer à lei de Deus, que tinha sido passada a eles por Moisés. Muitos até conhecem como a lei de Moisés. Na realidade, a lei é de Deus. Moisés é apenas o interlocutor, ou seja, aquele que traz a informação, que passa a informação. A terceira coisa que Deus coloca na sua estratégia para Josué é que, além de ser forte e corajoso, além de obedecer à lei, ele deveria ler e estudar constantemente o livro da lei. Qual é o livro da lei? A palavra de Deus. Toda lei que norteia o povo de Deus está baseada na sua palavra. Está no contexto da sua palavra. Então, o que Deus estava pedindo a Josué era, olha, você tem que ser forte e corajoso. A jornada não é fácil, a jornada não é simples, a jornada é difícil, o povo é difícil, mas é preciso chegar à terra prometida. Você precisa obedecer à lei. Se você não obedecer à lei, você vai fracassar com certeza. E para que você consiga ser forte e corajoso, para que você possa obedecer à lei, cumprir a lei, é necessário que você estude constantemente o livro da lei. E que livro é este? A palavra do Senhor. Meus irmãos, para sermos bem-sucedidos, precisamos seguir as mesmas orientações que Deus deu a Josué. Nós estamos vivendo uma época onde prosperidade, vitórias espirituais em Deus são condicionadas a coisas terrenas, a coisas humanas que o próprio ser humano cria, passa adiante e diz assim, olha, aqui está a chave do sucesso. Cumpra isto e você será um vitorioso. Só que isto que é passado como sendo a chave do sucesso, não tem nada de Deus. E se não tem nada de Deus, obviamente, que essa chave do sucesso não existe.
E aqueles que mergulham nesta caminhada, com certeza vão fracassar. Nós podemos, meus irmãos, até não termos sucesso de acordo com os padrões do mundo. Mas, com certeza, quando a nossa estratégia de prosperidade está baseada nas orientações de Deus, este sucesso que almejamos pode até não chegar, mas nós seremos bênçãos aos olhos do Senhor. E uma coisa eu tenho comigo, na minha caminhada de fé, e nunca deixo de passar para aqueles que em algum momento me ouvem, a promessa de Deus, a resposta de Deus, a vitória de Deus, ela pode até demorar, mas em algum momento ela chega. A questão está lastreada em uma coisa: nem sempre nós estamos dispostos a esperar. O pastor Rogério pregou há um dia desse aí atrás, eu não estou lembrado quando foi, eu acho que foi um culto de estudo bíblico, em uma reunião de oração, a necessidade de sabermos esperar. Nós, como seres humanos, a nossa natureza não é de esperar. Ninguém gosta de esperar. Os irmãos já pensaram, por exemplo, vamos tomar uma condução, vamos pegar uma condução ali para irmos a Campo Grande, por exemplo. Aí nós colocamos no relógio, olhamos para o relógio assim, 5 minutos. Deve chegar essa condução aqui. Passa 5, passa 10, passa 15, a condução não veio. Nós começamos a entrar em processo de chateação, de desespero, porque a condução não veio. Mas, meus irmãos, na nossa vida tudo tem uma ordem, e em alguns momentos é necessário esperar. Assim é com Deus. Deus nos garante que em algum momento a vitória vem, mas qual é o momento? Qual é a hora? De que forma ela vem? Só Ele sabe. Só Ele sabe. A nós resta-nos apenas esperar. Mas como disse para os irmãos, no início da minha palavra, a minha mensagem está dividida em 3 partes, em 3 pontos, se assim preferirmos, todos baseados no versículo de número 8, desse capítulo 1 de Josué. E o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos é a palavra na boca. E em que eu me baseio para este tema, a palavra na boca? Vejam o que diz no versículo 8, a primeira parte do versículo diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Está aí na sua Bíblia. Depois você dá uma olhada, para confirmar aquilo que o pregador está dizendo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Meus irmãos, este texto nos ensina que o que falamos reflete o que temos em nossos corações. Ou seja, se o nosso coração está cheio daquilo que o livro da lei nos ensina, nós vamos falar coisas que o livro da lei nos orienta. E o servo de Deus, como servo de Deus, nós devemos falar da palavra de Deus, confessar suas promessas e não apenas termos murmurações e medos. Muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus, levando àqueles que estão nos ouvindo medos, desespero. Não é assim que a palavra de Deus precisa ser pregada. A palavra de Deus precisa ser pregada como um instrumento de conforto, um instrumento de orientação, um instrumento de fazer as pessoas caminharem com mais segurança. Era isso que a palavra de Deus estava dizendo para Josué e era a recomendação de Deus para ele. Quando Deus fala para Josué não se apartar do livro da lei, nesta mensagem está inserido o compromisso de anunciar a palavra. Nós temos esse compromisso. Josué também recebeu esse compromisso. Anunciar a palavra. Esse não se aparte da tua boca o livro desta lei, significa que nós temos o compromisso de conhecermos a palavra, mas também pregarmos a palavra. Anunciar a palavra de Deus, meus irmãos, é ter a certeza
certeza de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele registra o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Anunciar a palavra, ter a palavra na boca, é levar a mensagem de transformação do mundo para o estabelecimento do reino de Deus. Na condição de cristãos, na condição de filhos de Deus, na condição de servos de Deus, nós somos agentes de transformação da humanidade através da proclamação da palavra. Quando nós proclamamos a palavra, e aqui eu estou dizendo proclamar a palavra, não estou dizendo que essa proclamação precisa ser aquela proclamação que a gente está acostumado a dizer, só está proclamando a palavra porque ele está pregando. Ou então quando nós estamos lá na rua e falamos, não, a proclamação da palavra de Deus, ela é feita de várias formas, de vários modelos, em várias fases. Às vezes você, quieto, calado, está proclamando a palavra melhor do que se você estivesse falando. Porque o proclamar falando, às vezes, pode nos levar a um entendimento, ou passar um entendimento incorreto para aqueles que estão ouvindo a palavra. Nós precisamos levar esta mensagem, porque, como disse, esta mensagem é a mensagem de transformação da humanidade através da proclamação desta palavra. O servo de Deus não deve reter para si a verdade que liberta, que é a palavra. Veja o que evangelista João diz no capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia nos alerta de como ouvirão se não há quem pregue. É o perigo de nós termos a palavra na boca, mas não proclamarmos esta palavra. No capítulo, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 14, ele diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Isto aqui, meus irmãos, está nos dizendo que nós precisamos ter a palavra na boca, precisamos conhecer a palavra, mas precisamos pregar esta palavra para que ela tenha efeito não só nas nossas vidas, mas nas vidas daqueles que precisam ouvir a palavra para serem transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A ordem do Senhor, e é uma ordem clássica, bela e incisiva, que Jesus disse para os seus discípulos: ide e pregai a toda a criatura. Isso não é palavra que eu criei agora, não, nem de nenhum outro pregador. Isto é palavra de Jesus. Ide e pregai a outra criatura. Mas pregar para quê? Pregar para quê? Qual é o objetivo desta pregação? É levar àqueles que precisam ouvir a mensagem de salvação contida na palavra de Deus. O cristão, meus irmãos, é um missionário. E o que é que o missionário faz? Prega a palavra. O cristão é um missionário onde quer que ele esteja. E quem disse isso foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 8, e ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A palavra na boca é para ser anunciada, é para ser proclamada, para que outros tenham contato com esta palavra. Aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, como a única esperança.
e se convertam e passem a viver uma nova realidade. Meus irmãos, anunciar Jesus Cristo ao mundo, conhecendo-o e o tornando conhecido, é uma missão do servo do Senhor. Para isso nós somos separados aqui nesta terra, para anunciarmos esta palavra, a palavra que está na boca, conforme ele passou para Josué. E esta palavra precisa ser levada, para que outros a ouçam e outros possam caminhar uma nova vida, assim como nós já estamos caminhando. Anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, é o grande compromisso do cristão. E foi o que Deus ordenou a Josué para fazer. Como disse no início da minha palavra, Deus não criou uma estratégia militar para Josué, mas uma estratégia espiritual baseada na palavra, porque Deus sabia que o maior poder que Josué precisava ter para aquela missão era conhecer a palavra, era viver a palavra, era proclamar a palavra, porque este é o nosso compromisso. Muitas vezes na nossa caminhada de fé, como cristãos, nós criamos uma série de coisas e atribuímos a nós aquela responsabilidade. Bom, tudo que tem vinculação com o reino de Deus é maravilhoso, mas o pregar a palavra, o anunciar a palavra, é, na hierarquia, a primeira coisa. É a primeira coisa. É a nossa ordem maior, dada por Deus. Mas o segundo ponto da minha palavra desta noite, e ainda baseado no versículo 8 de Josué, diz assim: medita nele dia e noite. Deus disse a Josué que deveria estar em contato direto com o livro da lei, a palavra. E em seguida ele diz: medita nele dia e noite. O que nós deduzimos disso aí? A palavra devia estar na boca, mas também deveria estar na mente e no coração. É um conjunto. Como se diz hoje, não é um combo. É um combo. Então, a palavra na boca, mas também na mente e no coração. Meus irmãos, meditar não é esvaziar a mente. Meditar é encher a mente com a palavra de Deus de uma forma contínua. Ou seja, você conhece a palavra porque ela está na boca, mas ela também está na tua mente. E a tua mente está cheia da palavra. E nela você medita. E Deus diz para Josué: olha, não pode ser só de dia, tem que ser de dia e de noite. E nós precisamos ter este compromisso de meditar dia e noite nesta palavra, para sermos vitoriosos, para sermos prósperos, segundo a orientação de Deus. Dia e noite, meus irmãos, significa consistência. Consistência. Quando eu tenho desejos de meditar na palavra, quer seja de dia, quer seja de noite, isso está dizendo que eu tenho uma consistência com o meu contato com a palavra de Deus. É trazer a palavra para as decisões que nós, como seres humanos, precisamos tomar, quer seja de manhã, no início das nossas atividades, quer seja de noite, no início do nosso descanso. Nós vivemos uma vida muito corrida, né? Às vezes temos que entrar nos nossos trabalhos, aqueles que têm uma escala de trabalho mais comum, vamos dizer assim, porque tem aqueles irmãos que têm escala de trabalho especial. Eu digo especial porque ele não tem uma hora determinada, obedece a escala. Então, por exemplo, hoje é domingo, mas às vezes não. Tem irmãos que estão trabalhando. Então eu chamo isso de um ritmo de trabalho diferenciado, né? Mas aqueles irmãos que têm um horário certinho todos os dias para entrar no seu trabalho. Então ele tem que levantar uma determinada hora, tem que arrumar tudo, tem que pegar a condução. E aí eu olho para o Luiz Carlos e vejo o Luiz Carlos. Eu gosto muito de citar o Luiz Carlos, porque o Luiz Carlos, uma vez eu perguntei: que hora você sai de casa para
e para chegar no Galeão para trabalhar às 4 horas da manhã. Eu olhei para o Luiz Carlos e falei assim, meu Jesus, eu nunca precisei acordar 4 horas da manhã para trabalhar em toda a minha carreira profissional. Hoje, então, seria impossível isso acontecer, porque 4 horas da manhã eu não ia conseguir levantar mesmo. Mas o Luiz Carlos está jovem ainda, né? Está podendo e tem que trabalhar, né? E tem que trabalhar, né, Luiz Carlos? Mas sabe o que aqui a orientação bíblica nos traz? É que mesmo nessa jornada, mesmo assim, nós precisamos estar em contato com a palavra, na mente do nosso coração. É o início das atividades, é o início de um dia de trabalho, que a gente não sabe o que vai acontecer diante de nós naquela jornada. Por isso precisamos estar com a palavra na mente, porque a palavra nos fortalece, a palavra nos inspira, a palavra nos encoraja, e assim nós vamos em frente. À noite, quando voltamos, é a mesma coisa. Você deve, à noite, também ter uma consistência de ter a palavra na sua mente. Esta foi a segunda atitude que Deus ordenou a Josué: demonstrar comprometimento com o que cremos. Quando nós agimos assim, nós estamos demonstrando um comprometimento com a palavra que nós pregamos e cremos. O Salmo 1, capítulo 2, diz o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso o salmista Davi escreveu lá no Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, não tem hora para nós estarmos em contato com a palavra, e a qualquer hora, a qualquer momento, seja de dia, seja de noite, seja de manhã, seja tarde, você precisa estar em contato com a palavra, na mente e no coração. Isso nos leva a uma atividade de que a meditação é o processo espiritual e mental que nos dirige, que nos leva a termos um contato mais direto e eficaz com os textos bíblicos. Resumindo tudo isso que eu falei, é tornar parte ativa nas nossas vidas a atuação da palavra. É fazer com que a palavra seja uma parte ativa na sua vida. Não significa, meus irmãos, essa palavra não significa refletir sobre os nossos pensamentos. Não é para isso. Refletirmos os nossos próprios pensamentos, mas tornar os pensamentos de Deus ativos sobre nós. Quando eu tenho esta prática, eu estou dizendo para Deus: olha, Senhor, eu quero estar constantemente em contato contigo através da tua palavra, para que eu possa caminhar com mais segurança. O profeta Ezequiel, no capítulo 3 do seu livro, versos de 1 a 3, ele diz o seguinte: ainda me diz, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu de comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. A palavra de Deus tem esse poder. Às vezes ela é um pouco amarga para nós, porque ela nos cutuca naquilo que nós não gostaríamos de ser cutucados. Mas quando nós entendemos os efeitos desta palavra, ela se torna doce como o mel nas nossas vidas. Ainda no livro de Apocalipse, capítulo 10, versos 9 e 10, diz o seguinte: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. E na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Meus irmãos, Deus age conosco, seus filhos, da forma como Ele deseja e pretende.
Mas uma coisa é certa: tudo que Deus faz nas nossas vidas é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é alicerçando a nossa vitória, que, na minha opinião, eu já recebi a minha vitória, que foi a salvação em Cristo Jesus e a caminhada numa nova vida. Eu creio que os irmãos que me ouvem nesta noite têm esta mesma definição a respeito de vitória em Deus. O justo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, conforme eu falei há pouco no Salmo 1, verso 2. A meditação, meus irmãos, deve fazer parte da vida diária do cristão. Deus aperfeiçoa o cristão com a sua palavra, por meio do Espírito Santo. Deus fala aos seus filhos pela meditação, ensina e aperfeiçoa quanto à fé, o perdão, a submissão, a renúncia, o amor próprio, o amor e etc, etc, etc. Tantas outras coisas que precisam acontecer nas nossas vidas e que Deus aperfeiçoa com a sua palavra. Deus opera, meus irmãos, na maneira de ser de seus filhos. O apóstolo Paulo, ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo de número 2, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estas características aqui de sabermos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós só alcançamos mediante a meditação da palavra, mediante a palavra no coração, mediante a palavra na mente. Só assim nós vamos alcançar. O Salmo 119, verso 9 diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta vem em seguida: observando segundo a tua palavra. Jovens, querem saber caminho seguro para ser trilhado em busca da prosperidade em todos os aspectos, em todos os aspectos. Você pode até dizer assim: bom, mas a minha prosperidade não está vinculada a isto que o presbítero Lapa está pregando. A minha prosperidade está vinculada a eu ter uma boa faculdade, a eu ter um bom emprego, a eu ter um bom salário. Tudo isso é efêmero, se não tiver o respaldo do Senhor, se não tiver o respaldo do conhecimento de Deus, porque em Deus e no conhecimento da sua palavra está a base de tudo. Esta foi a segunda orientação que Deus deu para Josué continuar a missão que tinha sido iniciada por Moisés. A terceiro e último ponto desta mensagem, ainda no versículo de número 8, eu destaquei o seguinte: tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Este texto, meus irmãos, nos leva a duas situações: a termos ação e termos obediência a partir do ensino da palavra de Deus. Ou seja, as nossas ações, as nossas missões precisam estar de acordo, em concordância com aquilo que aprendemos a partir daquilo que está escrito no livro da lei, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, meditar sem praticar é inútil. E o objetivo da meditação também é a obediência. Quando você medita e pratica, você aprende a ser obediente. E obediente a quê? Aos ensinos da palavra. Mas se você medita, mas não pratica, essa sua meditação não serve para nada. É necessário meditar, mas é necessário também praticar. O sucesso não vem apenas do conhecer a Bíblia, mas de viver segundo os seus princípios. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia não sei quantas vezes,
No entanto, continuam fazendo coisas que não deveriam mais fazer. Teve um artista famoso, que já morreu, muito famoso. Eu vou pedir licença aos irmãos para não dizer seu nome, porque não é necessário. Porque igual a ele, teve vários, eu sei de vários, sábios, escritores, pessoas que receberam de Deus o dom de colocar no papel muitas e muitas histórias, muitos e muitos poemas, muitas e muitas coisas, bonitas até, bastante interessantes. E essas pessoas dizem, olha, eu já li a Bíblia toda. Eu tive na minha vida profissional um chefe, um gerente, talvez aquele gerente, aquela pessoa que me deu as melhores oportunidades profissionais na minha vida. E interessante que quando eu fui trabalhar com ele, ele não queria que eu entrasse na empresa. Eu entrei na empresa por imposição de um outro gerente que estava acima dele, que era meu amigo. Esse gerente que estava acima dele disse assim, olha, você queira ou não queira, o Lapa vai trabalhar aqui com a gente. Porque eu quero que seja assim. Ele teve que obedecer, por imposição. Acabamos nos tornando amigos. Mas ele praticava uma outra religião. Uma religião que realmente ele praticava levando a sério. A sério. E eu comecei a conversar com ele, na nossa caminhada como colegas de trabalho, e a gente trocava ideias, e ele colocava uma série de coisas lá que ele via na Bíblia. Certa feita eu perguntei, vem cá, você cita tanto a Bíblia quando está conversando comigo, tecendo críticas às orientações bíblicas? Qual é a razão? Ele disse assim para mim, Lapa, eu conheço a Bíblia mais do que você. E talvez, em termos literários, conhecesse mesmo, porque eu era novo, eu estava chegando na caminhada da fé, tinha um pouco tempo de convertido. O meu contato com a Bíblia ainda era muito pequeno. E ele disse para mim, eu já li a Bíblia de ponta a ponta. Eu conheço a Bíblia. Eu falei, você conhece a Bíblia, literalmente falando, você leu, mas não aprendeu o que a Bíblia ensina. Não aprendeu o que a Bíblia ensina. Certa feita ele me disse assim, que Moisés tinha 2 chifrinhos na cabeça, porque eram antenas que Deus tinha colocado para poder se comunicar com ele. Eu falei, depois você pega a Bíblia que você encontrou, isso escrito e me mostra, porque na minha não tem isso. Na minha não tem isso. Na minha tem um grau de espiritualidade muito forte, que leva Moisés a se comunicar com Deus e Deus a se comunicar com ele. Como Deus se comunica comigo, se comunica com você, com quem Ele quiser. Basta nós abrirmos o espaço para que Ele se comunique. Colocar a palavra na boca, colocar a palavra na mente e coração e praticar a palavra é coisas fundamentais na caminhada com Deus. Uma coisa muito importante, meus irmãos, é que apliquemos em nossa vida diária o que aprendemos na palavra de Deus. Às vezes somos negligentes com esta prática. Falamos de muitas coisas, principalmente nos dias atuais, de tudo aquilo que circula nas redes sociais, mas esquecemos que precisamos falar da palavra de Deus. E é necessário falar sobre esta palavra, porque ela é a base de tudo para o nosso crescimento espiritual. Uma grande necessidade que temos, meus irmãos, como cristãos, é vivenciarmos um cristianismo autêntico e não apenas de palavra. É necessário termos gestos e atitudes que glorifiquem a Deus, porque esta é a nossa razão maior de estarmos aqui. Glorificarmos e exaltarmos o nome de Deus. Boas obras apenas não salvam, porque conforme nos ensina Tiago,
no seu livro, no capítulo 2, verso 17, ele diz que a fé sem obras é morta, mas as obras sem fé também não servem para nada. Oração sem vida é vã. Ou seja, se você ora, mas não tem vida de comunhão com Deus, a sua oração não surte efeito. A palavra de Deus, sem obediência, perde o valor. Se você conhece, se você lê a palavra de Deus, mas não obedece aquilo que a palavra de Deus te ensina, aquilo não tem valor, aquele ensino que você aprendeu ali. O Senhor Jesus mostrou fé, junto com as suas obras. Está registrado lá em Lucas, capítulo 7, versos 18 a 22. Praticar a palavra é saber perdoar, é estender a mão, é andar as milhas que a vida nos impõe a andar. Ela deu uma saidinha aí, senão ela ia lembrar. Outro dia a irmã Alzira estava fazendo a meditação aqui no culto de oração das terças-feiras, e ela contou uma experiência, é pena que ela não está aqui para confirmar, mas ela contou uma experiência que alguém chegou para ela e perguntou, contando uma história triste, alguma coisa, como é que você faz, Alzira, quando você precisa, quando você passa por esses percalços? E Alzira respondeu para ela, eu ando às milhas. Quais são as milhas que nós precisamos andar? As milhas que Deus coloca para nós andarmos sobre elas. Viu, Alzira? Você saiu um pouquinho e eu estava falando sobre as milhas. Está lembrada daquela experiência que você contou aqui no culto de oração? Sobre caminhar as milhas? É isto que Deus nos impõe. Em alguns momentos você precisa caminhar as milhas. Porque a vida do servo de Deus não é só alegrias, não é só coisas muito boas, muito alegres, não. Às vezes tem as milhas que são colocadas diante de nós e nós precisamos caminhar por elas. Em algum momento Deus vai nos trazer o resultado de toda aquela caminhada. Praticar a palavra é proclamar Jesus como Senhor e Salvador, conforme cita Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, depois você dá uma consultada aí na sua Bíblia. O servo de Deus, meus irmãos, precisa ter essa intenção, aplicar em sua vida o que aprendeu na palavra. Isso você faz a partir deste combo que eu coloquei nesta noite, nesta mensagem. Palavra na boca, palavra na mente e no coração, palavra em prática. E eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo exatamente o seguinte: como cristãos, nós temos muitos compromissos, e temos muitos compromissos, mas o mais importante, e nós não podemos abrir mão disto, é, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, ouvir a voz do Senhor. Em terceiro lugar, praticar o que Ele manda que seja praticado. Foi essas as orientações que Ele deu para Josué, na continuação daquela jornada. Jornada difícil, como disse no início. Jornada nada fácil, mas Josué precisava levar o povo até Canaã. E a caminhada precisava ser trilhada nestes ensinamentos. O nosso compromisso com a palavra, e eu fecho a minha mensagem desta noite com este ponto, o nosso compromisso com a palavra de Deus, e o tema deste mês, o tema litúrgico deste mês aqui na nossa igreja, é a palavra de Deus e a verdade. A palavra de Deus é a verdade, né? Então eu estou destacando a palavra de Deus. O nosso compromisso com esta palavra é o seguinte: anunciá-la, meditar em seus ensinamentos e pôr em prática aquilo que ela nos ensina. A partir desta experiência, meus queridos e amados irmãos que me ouviram nesta noite, nós poderemos desfrutar o máximo daquilo que Deus deseja de nós, a partir da sua palavra em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos segundo as orientações da sua palavra. Amém?